Certo, então vamos lá. Continuando aqui, a gente parou nessa descrição, né? Tá aparecendo, né, a aula para vocês? Os slides? Tá sim. Tá. Então a gente parou nessa descrição da equação do Bernoulli, né? Que é usada para fluido incompressível, estacionário e quando as forças de atrito são desprezíveis. Então, agora a gente vai entender como é que funciona um escoamento estacionário ao longo de uma linha de corrente. Então, o que seria essa linha de corrente? Então, seria a linha onde o fluido está se deslocando de um ponto a outro. São chamadas de linhas de corrente, que é a corrente de fluido que está passando naquela tubulação ou no deslocamento de um carro, no deslocamento do fluido e no deslocamento do fluido dentro da tubulação. Então, considere o movimento de uma partícula de fluido com velocidade v. Imagine que a partícula tem uma velocidade v, né? E num campo de escoamento estacionário, onde ela vai se locomover, mas o escoamento é estacionário. E também compressível, ou seja, não vai ter nenhuma modificação, as propriedades são constantes com o tempo, o escoamento é estacionário, eu não tenho modificação com o tempo das propriedades, e é incompressível, ou seja, é um líquido. E ao longo da linha de corrente, ele vai se locomover, esse fluido, na direção S, como mostrado na figura. Então, a direção S aqui, começando do eixo X, olhando aí na figura, a gente tem a partícula de fluido se deslocando aqui. Então, a gente tem esse N, que seria a força normal, e essa força S, que vai se deslocar. Quando chega, imagine que essa partícula já chegou aqui no meio, nesse local aí onde tem esse retângulo. Esse retângulo seria a partícula. Então, essa partícula, ela vai ter, a gente vai decompor essa partícula. A gente sabe que existe uma distância ds da partícula, quando ela se locomover de um ponto ao outro. Aí ela forma um ângulo também com o eixo X, onde eu tenho a força-peso, que é esse W, que é o peso da partícula. Eu tenho o θ, que é o ângulo, então ela vai formar esse ângulo com o eixo X. E eu tenho o PdA, que é a força de pressão, multiplicado por a área, no início, quando ela está se locomovendo, e no final, que vai ser o P mais o dP, que é o deslocamento da pressão. Eu vou ter uma pressão inicial e uma pressão mais o deslocamento, dA. A gravidade, né, que vai tentar descer a partícula para o fundo. Imagine que essa partícula está numa tubulação, ela está se movimentando e a gravidade vai tender sempre a puxar essa partícula para o fundo da tubulação. E ela vai querer ir dessa forma, fazer essa curva. Mas o peso, a força-peso, vai estar sempre puxando ela para que ela vá para o fundo da tubulação. Imagina que isso aqui seja uma tubulação curvilínea. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton na direção S, que é na direção dessa partícula, dessa curva. E aí a gente sabe que pela segunda lei de Newton, o somatório das forças nessa direção é igual a massa vezes aceleração, né? Mas a gente sabe que a aceleração é ΔV por ΔT, que nesse caso vai ser a derivada da velocidade pela derivada do tempo, em relação ao tempo. E aí a gente tem que a velocidade vai ser d-rão de V, d-rão de S, porque eu tenho a velocidade, ela vai mudando com o deslocamento da partícula. Então, é d-rão de V, d-rão de S. Então, eu vou ter uma mudança nessa velocidade com respeito ao deslocamento. E a aceleração da partícula ao longo da linha de corrente em um escoamento estacionário.
que a gente vai ter também, essa aceleração da partícula. Aí, passando para cá. Nas regiões de escoamento em que as forças de atrito são desprezíveis e não existe troca de trabalho e calor do fluido com o ambiente, as forças significativas nessa região são na direção S, nessa direção S que está indo aqui na figura. Então, são o quê? Pressão, que age em ambos os lados da partícula. Então, a partícula ela está sendo pressurizada para poder ela escoar, né, com a velocidade. Eu vou ter uma força de pressão aqui no início e no final, que vai fazer essa partícula escoar. Tem a componente peso, que é o W, que vai fazer a componente peso vai querer que a partícula desça, por conta da gravidade, no final. Tudo isso na direção S. Então, quando eu vou... aí eu vou pegar esse somatório das forças e vou agora fazer o que a gente faz na física, decompor, né? Decompor essas forças. Então, eu tenho PDA, que é essa primeira força aqui, o PDA, menos P mais DP, que é no final, DA, que é essa outra força aqui, contrária. Tem a força que está fazendo a partícula ir para a direção S, e tem a força contrária, porque toda ação tem uma reação, né? Então, essa força contrária, ela é negativa e ela é P mais DP, DA. Menos a força peso, né? Que a força peso também é negativa, é uma força contrária. E esse peso aqui, ele tá em direção a S. A gente tem que, se a gente pegar essa curva azulzinha e decompor, essa força aqui, esse W decomposto, WS, digamos assim, ele vai estar oposto ao ângulo θ. Lembra de cateto oposto por cateto adjacente? E o meu W é a hipotenusa, que é o meu peso. Aí eu vou decompor ele em WY, que está próximo ao ângulo, e em WS, que está próximo à curva S. Então, significa que a minha força WS, ela está oposta ao ângulo. E se ela está oposta, vai ser sempre a força vezes o seno de θ. Se ela tivesse adjacente, seria vezes o cosseno. Como ela vai estar oposta, vai ser seno. Por isso que é W vezes seno de θ. Igual a MV dVds. E esse MV dVds, o que seria? A massa vezes a velocidade, quando a velocidade está derivando, né? Está mudando, variando com o espaço. Então, eu vou ter uma velocidade dVds, que vai variar com S, com essa distância, essa direção, a direção da partícula. Então, a velocidade ela muda com a direção da partícula, que é aquele primeiro termo da equação anterior. Então, dessa equação que a gente tinha, que força, massa vezes aceleração, a nossa aceleração é V dV ds. Então, eu passo para a derivada. E o M e o somatório das forças, então, esse M A, que vai ficar M V dV ds. Certo? Então, o somatório das forças não é M vezes A? Então, eu pego esse A, substituo aqui, ó, por V dV ds. E quem é o somatório das forças é o que eu fiz. Então, o somatório das forças são todas essas forças aqui, de pressão, a outra de pressão e a força peso, são 3 forças. A força de pressão na direção S, positiva, PDA, menos a força contrária, na direção S, P mais DP, DA, e a força peso, W seno de θ. Então, isso aqui são os somatórios das minhas forças, que vai ser igual a MA. Só que M eu mantenho e A é V dV ds.
porque eu tenho aqui que A é V dV ds. Aí eu tinha uma derivada parcial e agora eu tenho uma derivada geral, dvds, porque eu não vou ter essa partícula se movimentando nos outros eixos. Eu vou estar trabalhando somente nessa direção. Aí eu vou fazer outras substituições. A primeira é o peso. Quem é esse peso? A força-peso é massa vezes a gravidade. Mas quem é massa? Massa é ρg dA. Então eu vou multiplicar, eu vou ter ρg dA. E ds, que é a direção da partícula. E aí eu vou ter seno de θ. Quem é o seno de θ? Não é o cateto oposto dividido por o cateto adjacente? Então, quem é o cateto oposto? Eu tenho dz, que é a altura, e o adjacente é ds, que é esse deslocamento. Então, ds é deslocamento, e o dz é que é a altura. Que veja o triângulo do lado aí, ó. Eu tenho ds, que é esse deslocamento, e eu tenho, que é no caso a minha, é cateto oposto pela hipotenusa. Então eu tenho que o meu seno de θ vai ser o cateto oposto, que é o dz aqui, dividido pela hipotenusa, que é o ds. E a massa, que a massa vai ser ρv, ou ρdA, dAds, certo? Aí eu venho, substituo aqui, nessa equação, que dP-dA menos ρg-dA-dz-ds é igual a ρ-dA-ds v dV-dP. Então, eu substituindo todos esses termos nessa equação aqui do somatório das forças e igualando com essa massa, eu fico com essa equação. Simplificada, tudo em função dessas derivadas. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por ρ aqui. Então, eu divido por ρ e cancelo esse dA. Porque eu não vou ter variação com esse dA. Aí eu vou ficar, cancelo esse dA daqui e o outro dA também, que está aqui. Todos os dAs. Então, eu vou ter dP de ρ, dP sobre ρ, quando eu divido por ρ, porque eu cancelei o dA, mais VDV, porque eu cancelei o dA. Aqui eu cancelei também o ds, daqui para cá e daqui para cá. Cancelei os ds e os dAs. Só para vocês entenderem aqui. Vai ficar mais fácil. Eu cancelei, ó, esse dA. Cancelei esse outro dA. E cancelei esse ds daqui. Esse ds pequenininho aqui, vou botar menor. Eu cortei com esse aqui, ó. Da mesma forma que eu cortei esse ds aqui, que está multiplicando com esse que está dividindo. Entenderam? Então, na verdade, eu fico dA menos dA, aqui. Então, cancelei. Né? E aqui ds com ds. Aí eu vou sobrar com, desse lado de cá, eu vou sobrar com dp, dividido por ρ, porque eu dividi tudo por ρ. Esse ρ aqui eu vou cortar com esse ρ que eu dividi. Aí vai ficar somente g e o dz, que está aqui. E esse outro termo eu passo para cá, que vai ser v dv, porque esse ρ aqui eu cancelo com o ρ que eu cortei. Então, eu fico com dp sobre ρ mais vdv mais gdz igual a zero. Então, essa equação aqui é chamada de equação de Euler, na direção S.
Então, esta é nossa equação de Euler na direção S. Entenderam o que foi feito aí, gente? Hein, pessoal? Vocês entenderam? Pessoal? Pessoal? Professora? Vocês entenderam o que foi feito aí? Alô? Alguém responde, por favor? Professora, eu voltei agora. Foi mesmo? Deu uma caída aqui na internet. Tá. Tinha mais alguém aí? Rapaz, o slide sumiu, professor, aqui, ó. É aqui também. Me avisem. Olha, Rai, essa questão é... Rai. Essa questão é parecida com a que você estava com dúvida. E você saiu. Tá aparecendo agora o slide? Ainda não. Agora sim. Pronto. Então, o que a gente estava fazendo, voltando aqui, já que alguns querem internet, a gente tinha essa figura aqui, uma partícula se deslocando aqui do eixo X na direção S. A S é essa curva que está sendo feita. Então, essa partícula está se deslocando nessa curva e ela chega aqui no centro da curva. Aí, a gente quer saber qual vai ser a equação que representa esse movimento. Então, a gente aplica a segunda lei de Newton, que é o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração da partícula S. O somatório das forças S é igual a massa vezes a aceleração da partícula S. Mas quem é a aceleração da partícula S? A gente sabe que a aceleração é ΔV por ΔT. Em termos espaciais, é dv dt. Professora, desculpa estar interrompendo, mas é que tem gente tentando entrar também. É? Deixa eu ver aqui. Acho que já entrou. Já? Não tem mais nenhum. Não tem ninguém tentando entrar mais, não. Tá compartilhado ainda a aula? Não, sai. Toda vez que a senhora para ativar alguém, tá saindo a aula. Não era para sair. Voltou? Voltou. Pronto. Então, a gente tem aqui o somatório da força é igual a massa vezes a aceleração da partícula. Então, quem é a aceleração? A aceleração da partícula S. Vai ser, como a gente aprendeu lá em física, ΔV sobre ΔT. Nesse caso, como a gente está trabalhando no espacial, a gente vai ter dv dt, que vai ser igual a V d rão de V d rão de S, porque a velocidade ela vai estar se deslocando com simplesmente ela vai estar se deslocando com a trajetória da partícula na direção ds e não com o tempo, porque o escoamento é estacionário, conforme foi falado lá em cima. Então, eu vou ter dv ds. E aí, eu vou fazer o que agora? Qual a próxima etapa? Eu vou decompor esse somatório de forças. Então, quem é esse somatório de forças em relação a essa partícula S? Então, quais são as forças atuantes aqui? Então, quando eu analiso a figura, eu vejo que eu tenho 3 forças atuantes. Eu tenho a força que faz a partícula de fluido movimentar nessa direção curvilínea. Eu tenho a força contrária, porque para toda ação há uma reação. Então, eu tenho essa força, é a força peso, no caso, é a força de pressão, que está exercendo uma pressão para que essa partícula possa subir nessa direção. E isso vai ser em relação à área. Tem a ver, tanto maior vai ser a força de pressão aplicada a essa partícula para que ela suba, quanto maior for a área. Então, ela é diretamente proporcional à área. Se eu tiver uma área maior, eu vou aplicar uma força de pressão maior. Então, ela é proporcional a dA, que é a área de deslocamento. E aqui eu tenho uma força inversa, que é a pressão mais dP, que é esse deslocamento de P, e dA também.
esse deslocamento que aconteceu, essa diferença da pressão aqui quando chega no outro ponto. E aí eu tenho essas duas forças, PDA, P mais DPDA, e vou ter a força peso, que é esse W, que vai querer que a partícula desça para o fundo da tubulação. Imagina que isso aqui é uma tubulação curvilínea e eu tenho uma partícula de um fluido incompressível se movimentando dessa forma. Também eu tenho a força peso que vai querer que ela vá lá para o fundo da tubulação. Então, decompondo aqui, o somatório das forças em S vai ser PDA, que é a primeira força positiva, que está na direção do deslocamento, menos negativo P mais DPDA, porque está na direção oposta ao deslocamento da partícula, então negativo, menos a força peso também, que está oposto, querendo que a partícula desça, vezes o seno de θ. Por que vezes o seno de θ? Porque eu vou decompor esse W, ele vai ter um WY e um Y não, Z, né? Um WZ aqui, que eu vou ter o eixo X, Y, Z. Nesse caso, eu tenho um WZ e vou ter um WS, que é na direção da partícula. Então, significa que o meu seno está oposto ao DS. Então, significa que o meu WS está oposto ao ângulo. Então, por isso que eu faço W seno de θ, porque eu sempre vou, quando a minha direção, no caso, que eu estou fazendo aqui, está oposto ao ângulo, vai ser seno. É aquela história de cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quando está... Ou então você pega a força, peso, no caso, e multiplica ou por seno do ângulo ou por cosseno do ângulo. Você multiplica por seno quando está oposto ao ângulo. A sua direção, no caso aqui, ó. O DS, ele está oposto ao ângulo. E se fosse no mesmo ângulo, se tivesse em Z, aí seria cosseno de θ. Então, é W seno de θ. Igual a quem é a aceleração. Então, isso aqui, o somatório das forças não é igual a massa vezes a aceleração? Então, massa continua. E a aceleração, a gente viu que é dVds, ó. V derrão de VDS. Aceleração é isso. Então, a gente substitui. Então, eu já tenho agora, no lado esquerdo, o somatório das minhas forças. E no lado direito, eu tenho a minha aceleração. Massa vezes a aceleração já em termos de velocidade. Agora eu vou substituir alguns termos. Eu sei que o peso é igual a massa vezes a gravidade, força-peso. E eu sei também que massa é ρGdA. É massa específica vezes gravidade vezes dA, para o fluido, ds. Então, ρGdA, ds. Então, substituindo aqui, ρdA, repete o G e ds. E o seno, eu sei que seno de θ vai ser o cateto oposto dividido por a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui no triângulo, formando o triângulo? É o DZ e a hipotenusa é o DS. Aí fica DZ, DS. MV, DVDS. Quem é M? M é ρV. Rho vezes o volume. Sendo que volume é DADS. Então, fica ρ, DADS. Aí, substituindo tudo, eu tenho essa outra equação que está toda cortada aí. Então, nessa outra equação, eu substituí todas essas variáveis. Aí eu cancelo os ds por ds e cancelo os DAs. Aí eu vou ficar com o quê? Eu coloco o DA em evidência e depois eu corto ele com esse outro DA daqui. Em resumo, a gente cancela o DA, cancela o DS e divide tudo por ρ. Quando eu divido tudo por ρ, eu vou sobrar aqui no primeiro termo apenas com dP sobre ρ, aí mais, e passo tudo para o outro lado. VdV, nesse termo aqui que eu fico, porque eu divido por ρ, eu corto ρ. E GdZ, só sobra o GdZ, porque eu corto ρ, igual a zero. Então, passo tudo para um lado só, fica tudo positivo. Então, passei o dP sobre ρ para o outro lado, passei o GdZ para o outro lado. Esse aqui ficou do mesmo lado, ficou tudo positivo e igual a zero. Então, essa equação aqui é chamada da equação de Euler aplicada na direção S.
essa equação. Então, a gente volta aqui e a gente viu essa equação de Euler aqui, ó. Rho dV dt é igual a Rho G gradiente de P. E a gente agora, aplicando, a gente tem dP de Rho, V dV, G dz igual a zero. Tem a equação de Euler aplicada nessa direção S. Aí a gente vem para a equação de Bernoulli. Essa é a equação mais conhecida da mecânica dos fluidos. Nessa equação, o valor já tem a equação de ele. Nessa equação, o valor da constante pode ser calculado em qualquer ponto da linha de corrente em que a pressão, a massa específica, a velocidade e a elevação sejam conhecidas. Então, eu vou ter os parâmetros que a equação de Bernoulli me oferece, massa específica, que é o Rho, velocidade, gravidade e altura, elevação, né? Então, isso significa que eu posso calcular a pressão da minha partícula em cada ponto do escoamento. Eu posso saber a que pressão ela está indo na minha linha de corrente. Então, meu fluido está se deslocando do ponto A até o ponto B. Eu vou conseguir ter a pressão pontual dele, desde que eu conheça a velocidade, a gravidade, a altura e a massa específica desse fluido. Então, é importante também saber que tem algumas restrições, essa equação de Bernoulli. Eu não posso aplicar ela a tudo, certo? E cada termo dessa equação, ele é um termo de energia. A gente jogando isso para energia, a gente tem que a pressão dividido por massa específica é a energia do escoamento. Então, a energia do escoamento em si. O que é essa energia do escoamento em si? É a energia interna. A energia interna que está dentro do próprio fluido, por unidade de massa, joule por quilo. Então, lá da primeira lei da termodinâmica, a gente tinha aquele U, que era energia interna. Então, esse P sobre Rho nada mais é do que aquele U, a energia do escoamento, ou seja, a energia do fluido em si. O V2 sobre 2, você já conhece, que é a energia cinética do fluido, por unidade de massa. E o Gz é a energia potencial, também por unidade de massa. Então, a equação de Bernoulli, ela tem os termos da equação da energia. Energia do escoamento, energia cinética e energia potencial. Então, o que você faz é calcular a energia o tempo todo. Quais são as restrições para utilizar? O escoamento tem que ser em regime permanente, ou seja, você não pode ter nada de transiente. Regime transiente tem que ser permanente, não pode ter variação com o tempo. O escoamento precisa ser incompressível, então você não pode usar para gases, só para líquido. O escoamento não pode ter atrito. O escoamento ao longo de uma linha de corrente, então você vai ter que ter uma linha de corrente para poder você conseguir especificar a equação de Bernoulli de um ponto a outro. E o escoamento não pode ter troca de calor e nem trabalho. Não posso ter trabalho realizado por o sistema e muito menos trabalho trocado por o sistema. Se satisfizer todas essas restrições, eu posso utilizar a equação de Bernoulli. Caso algum parâmetro desse, caso alguma aplicação dessa, alguma restrição dessa tendo problema, eu já não posso usar Bernoulli. Ela é interpretada como uma equação de conservação de energia mecânica, a equação de Bernoulli. Durante um escoamento incompressível, em regime permanente e sem atrito, as energias do escoamento cinética, potencial e do fluido são convertidas entre si, mas sua soma sempre permanece constante. Então, está dizendo da conservação, do princípio da conservação da energia aí, né? Também pode ser escrita entre dois pontos, quaisquer. Ou você tem que essa soma é igual a uma constante na entrada e na saída, ou você tem dois pontos. Você tem em um ponto as informações e quer encontrar em outro ponto. Então, o que acontece? Eu posso ter no ponto 1 uma pressão diferente do ponto 2
eu posso ter no ponto 1 uma velocidade diferente do ponto 2. Assim como eu posso ter no ponto 1 uma altura diferente do ponto 2. Mas, seja qual for essas diferenças, o que eu posso dizer é que a energia se conserva. Então, o somatório da minha energia no ponto 1, ele tem que ser igual ao somatório da energia no ponto 2. Mesmo que eu varie pressão, velocidade e altura, o somatório vai ser igual. As únicas constantes aí, que não vai ter variação, vai ser a massa específica e a gravidade. Certo? As pressões estáticas de estagnação e dinâmica. Também existe outra forma de você mostrar esses termos. Então, a gente mostrou inicialmente como forma de energia, em quilojoule por quê? Quando a gente mostrou em joule por quilo. Então, esses termos em joule por quilo. Agora, a gente vai querer mostrar esses termos da equação de Bernoulli sob forma de pressão. Então, eu não quero mais apresentar em joule por quilo. Eu quero apresentar sob pressão, forma de pressão. O que é que eu tenho que fazer para transformar essa equação de Bernoulli numa equação que eu possa chamar cada termo desse, em vez de joule por quilo, eu posso chamar de Pascal, de pressão. Então, a gente pega e faz o seguinte, a gente divide os dois lados dessa equação, multiplica os dois lados da equação por a massa específica, que é essa primeira equaçãozinha laranja, tá? Vezes ρ. E aí a gente vai ter P1 dividido por ρ, que é o primeiro termo, multiplicado por ρ. Eu cancelo ρ. No segundo termo, eu vou ter o ρ V2 sobre 2. No terceiro vai entrar o ρ, que é ρz. Tudo isso igual a uma constante, né? Ou igual aos outros termos. Então, nesse caso, eu transformo, a minha equação já ficou diferente. Então, o primeiro termo, eu posso dizer agora que é uma pressão estática, que representa a pressão termodinâmica real do fluido. O segundo termo, eu posso dizer que é uma pressão dinâmica, que está associada à velocidade do escoamento. E o terceiro termo, eu posso dizer que é uma pressão hidrostática, que está relacionada ao efeito de altura do fluido. Então, pressão dinâmica, aerodinâmica, dinâmica, movimento. Então, está relacionado com a velocidade. E pressão hidrostática, altura, né? Tá relacionado com a altura. Então, eu pego e tenho essa mesma equação que eu tinha anteriormente em forma de energia, agora na forma de pressão. E aí, eu tenho que entender agora como é que eu posso calcular essas pressões. Tem a pressão de estagnação. O que seria uma pressão de estagnação? Você coloca uma pressão de estagnação quando você é uma pressão praticamente nula, uma pressão bem baixa. Então, a soma das pressões estática e dinâmica. Então, você somando a pressão estática com a pressão dinâmica, você tem a pressão de estagnação. Ou seja, pressão dinâmica tem a ver com velocidade. Pressão estática é aquela pressão que está lá parada, na estática. Então, você chega num ponto que você estagna essa pressão. Quando você soma as duas, você vai estagnar. Estagnar é manter quase que constante uma pressão de estagnação. Aí, a soma das pressões estática e dinâmica é chamada de pressão de estagnação. É obtida quando um fluido em escoamento é desacelerado até a velocidade zero, por exemplo, por meio de um processo isentrópico, que é um processo sem atrito. Então, assim, imagine que você tem um fluido se deslocando numa tubulação numa velocidade VA. E aí você quer estagnar, você quer que essa velocidade ela diminua nesse deslocamento. Chega ao ponto de ficar quase zero. Mas não tem atrito nenhum para facilitar que essa velocidade vá reduzindo.
Então, você precisa aplicar o quê? Uma pressão de estagnação. Aí, para você garantir que eu vou ter um momento que a velocidade vai diminuir até parar, certo? Então, como é que você faz isso? Para medir a pressão de estagnação é utilizado o tubo de Pitot. Vocês já viram falar, a gente tem esse experimento. Eu ia fazer esse experimento com vocês no laboratório, mas como não teve aula prática, então é um tubo onde você tem um pequeno orifício do lado esquerdo, que vai escoar o fluido, e no outro lado você tem um orifício maior, certo? Um orifício com um diâmetro maior. Então, o fluido entra no tubo por um pequeno orifício, e aí ele é desacelerado até a velocidade zero, que é o ponto de estagnação. Na saída dele é conectado um manômetro ou algum instrumento de pressão para quantificar a pressão necessária para frear o fluido. Então, você faz esse teste e aí você consegue ter a pressão no final. Então, você coloca ele num orifício pequeno e você consegue medir a pressão no final do tubo, do orifício maior, e você sabe, a pressão que der ali é a pressão necessária para frear esse fluido, mesmo sem ter atrito. Então, se ele for nessa pressão, ele vai conseguir chegar a um momento que vai estagnar, que a velocidade vai ficar constante, próximo de zero, no caso. A gente tem aqui a linha de corrente do escoamento, a tomada de pressão e o escoamento aqui no pequeno furo, passando por um manômetro no segundo furo. Quando as pressões estáticas e de estagnação são medidas em um ponto do escoamento, a velocidade do fluido naquele local pode ser facilmente determinada. Então, como é que você determina a velocidade do fluido? É a raiz de quê? Da pressão de estagnação que você mediu aqui no final, menos a pressão estática do fluido lá no início. Tudo isso dividido por a massa específica. Aí você vai ter a velocidade do fluido nesse local aqui que você quer. E linha de energia e linha piezométrica. Então, são outras definições importantes para vocês entenderem o princípio da equação de Bernoulli. A figura mostra as pressões estáticas. Então, a gente tem pressão estática aqui do lado esquerdo, proporcional à pressão estática, que é aqui onde a gente tem a atmosfera, né? Esse fluido está aberto para a atmosfera. A gente tem de estagnação, que no caso a gente tem o tubo de Pitot, que a gente colocou aqui, e tem no final do tubo do Pitot, como eu falei para vocês, a pressão, um ponto de estagnação, ou seja, um ponto onde a minha velocidade se anula. Ela vai despressurizando até chegar aqui num ponto que minha velocidade se anula. Então, é a minha pressão de estagnação. E tem a dinâmica. Qual seria a minha pressão dinâmica? A minha pressão dinâmica é a minha pressão do movimento do fluido, que tem a ver com a velocidade. Então, eu tenho aqui proporcional à pressão dinâmica, V2 sobre 2G. Então, eu tenho que ter, se eu tenho velocidade e eu tenho gravidade, eu vou ter uma pressão dinâmica. Então, é a pressão que está exercendo, esse fluido está exercendo enquanto está se deslocando. Então, essa é uma pressão dinâmica. Medidas para um mesmo ponto, perceba que a pressão dinâmica não é medida diretamente, pois representa a diferença entre a pressão de estagnação e a pressão estática. Então, eu tenho a pressão de estagnação e a pressão estática. Então, quando eu retiro a pressão de estagnação e retiro a pressão estática, o que sobra é dinâmico. É a pressão que está fazendo o fluido se movimentar. Então, para que eu consiga medir a pressão dinâmica de um fluido, eu tenho que retirar essa pressão de estagnação e a pressão estática. Então, isso que representa essa figura.
Então, a linha de energia e linha piezométrica nos dá as seguintes equações. A gente tem que a equação de Bernoulli ela pode ser expressa em termos de energia mecânica por unidade de massa, ρ, e em termos por unidade de massa e em termos de pressão. Frequentemente é útil representar joule por quilo ou energia mecânica graficamente, utilizando alturas para facilitar a visualização dos termos da equação de Bernoulli. Isso é feito dividindo cada termo da equação por G, obtendo-se assim. Então, eu vou querer agora mudar novamente a minha equação. Então, se eu divido todos esses termos por G, que é a gravidade, eu vou ter uma equação diferente no final, né? Então, P é igual a ρ sobre G. Então, como é que ficou aqui, ó? Voltando aqui. Eu tinha essa equação. Ó, que era P, essa equação da direita, P mais ρ ao quadrado sobre 2 mais ρgz. Vou dividir tudo por G, por gravidade aí. Então, eu tinha agora a equação em termos de pressão. Deixa eu só fazer isso aqui para ficar mais fácil. Ixi. Voltei para cá. Professora, o slide saiu, viu? Eu vou voltar, é porque eu quero fazer uma coisa para ficar mais fácil vocês entenderem. Tá bem. Voltar aqui em cima. Pronto. Vou voltar para o slide. Estão vendo agora? Sim. Então, o que eu quis dizer é que a gente tinha aquela primeira equação lá de Bernoulli. A gente tinha aquela equação que a gente estava com tudo em termos de energia. Lembra? Aí a gente quer tudo quilojoule. Aí a gente multiplicou tudo por ρ. Aí a gente transformou nessa equação aqui de cima, ó. Pressão mais ρ ao quadrado sobre 2 mais ρgz. Essa equação já é em termos de pressão. Aí a gente agora vai querer transformar essa equação em termos de carga. O que isso quer dizer? Quando a gente transforma em carga, a gente vai ter uma unidade de metro, de altura. Aí, o que é que eu faço para transformar em carga? Divido tudo por gravidade. Então, quando eu divido P por G, eu vou ter aqui, ó, P, ρg, V ao quadrado sobre 2G, porque eu dividi por G. E eu vou ter aqui, ρgz dividido por G vai ficar só o Z. Na verdade, eu não peguei a equação certa. Era para pegar a equação que não tem o ρ. Esquece esse ρ aí. Imagina essa equação sem o ρ, que é a primeira lá de pressão, de energia, aliás. Eu tenho P, aí vai ficar ρg. Peraí, deixa eu voltar aqui, é melhor. Foi? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, gente? Tá. Sim, tá aparecendo. Pronto. Essa equação aqui, porque eu peguei a equação que eu multipliquei tudo por ρ, para cancelar esses ρs aqui e deixar em forma de pressão. Mas, para a gente que esse lado direito é uma constante, tá? E aqui eu tô conseguindo, mostrando tudo como se não fosse fosse P, V e Z, como se não estivesse variando. Aí eu pego e divido tudo por G. Então eu fico com P ρg, divido o segundo termo por G com V2, 2G, e divido o terceiro termo por G, fico só com Z.
certo? Então, isso aqui tudo eu chamo de H. Que o que seria esse H? É uma forma de energia, de altura, de altura em forma desses parâmetros aqui, esse H. Então, eu estou querendo agora transformar essa equação em forma de altura. Então, eu tenho que, aqui é uma carga de pressão em metro, representar a altura de uma coluna de fluido que produz a pressão estática. Então, eu posso chamar isso de H é igual a P rho G. Significa carga de pressão, que é a altura da coluna de fluido que produz a pressão estática. Eu tenho V ao quadrado sobre 2G, que significa carga de velocidade, que representa a altura necessária para que um fluido atinja a velocidade V durante uma queda livre sem atrito. Então, eu vou ter que a energia mecânica é igual a energia potencial, que é igual a energia cinética, porque as energias se conservam, né? Então, eu tenho que mgh vai ser mv ao quadrado sobre 2, que vai ser V2 2G. Então, eu estou transformando isso aqui numa altura de velocidade. Cancelei aqui. E tem a carga de elevação, que é o próprio Z. Representa a elevação em relação a um plano de referência arbitrário. Então, o que a gente quer mostrar? Que essas equações, você pode chamar ela de 3 maneiras. Como ela está aí escrita, a equação de Bernoulli, ela está em termos de energia. Se você multiplicar tudo isso daí por ρ, ela vai ficar em termos de pressão. E se você dividir ela por G, ela vai ficar em termos de altura, que é a mesma coisa que carga. Carga de pressão, carga de velocidade e carga de elevação. Então, dependendo dos parâmetros e da unidade que você vai ter, você pode estar calculando a carga. Como é que eu sei que eu estou calculando a carga? Por a unidade. Se no final a sua resposta der em metro, para cada termo desse der uma resposta em metro, então você está calculando a carga de pressão, carga de velocidade e carga de elevação. Tem respeito com a altura. Se você, quando calcular cada termo desse, a resposta der em Pascal, em pressão, então você está calculando a pressão, carga de pressão. E se você, quando calcular, der em quilojoule por quilo, você está calculando energia. Então, perceba que por isso é fácil resolver a equação de Bernoulli, porque a partir dela você consegue encontrar 3 tipos de resultados. Você pode encontrar com a mesma equação um resultado em relação à pressão. Você pode encontrar com a mesma equação um resultado em relação à energia e pode encontrar um resultado em relação à altura. Dessa forma, essa equação ela serve para você encontrar variação de alturas, variações de pressão e variações de energia ao longo de uma linha de corrente. Então, perceba como é bonita a equação de Bernoulli. Só ela é capaz de conseguir mudar por um parâmetro só que você divide ou multiplica. Você viu que em um momento eu multipliquei por ρ. Aí eu já consegui transformar essa primeira equação de Bernoulli aí, que está em termos de quilojoule por quilo, ela é quilojoule por quilo é energia. Então, quando eu simplesmente multiplico por ρ, eu consigo transformar ela em pressão. Aí eu já vou ter cada termo desse relacionado à pressão do fluido. E aí, quando eu divido tudo por G, aí eu cancelo meus Gs, eu já incluo G e cancelo G, já consigo encontrar todos esses termos em carga de pressão, que é metro, em altura. Então, é muito boa essa equação de Bernoulli por conta disso, porque ela é simples, ela é fácil de ser resolvida e ela muda de sentido bastando você multiplicar ou dividir. Multiplicar por massa específica ou dividir por gravidade, e você consegue mudar ela para mudar o conceito dela. Entenderam? Sim, conceito é assim porque a gente já viu, né? Vocês já tinham visto dessa forma a equação de Bernoulli? Tinham compreendido assim que ela pode mudar para 3?
Sim, Sim, no período passado a gente. o professor Aham. explicou dessa O forma também. professor explicou Porque direitinho tem que tinha como professor que não fazer isso explica aí. assim, não. Tem professor que não explica assim. Que Só não você explicou pode... a primeira parte inicial assim, ó, né? Que a didática até chegar na equação de Bernoulli, que mostrou a questão de ângulo, seno e tal. Já foi direto na equação de Bernoulli. Tenho certeza. Eu acho que ele explicou, Raí. Cara, eu não lembro não. Eu É acho porque que alguns no professores... iníciozinho ele explicou essa parte. É que eu sempre falto a primeira semana de aula, eu acho que eu não vinha. Mas Aí assim, você tá de sacanagem. aqui também tem professor que ele não gosta de demonstração. Então ele já vai direto para as equações, entendeu? Só que quando você não demonstra, fica parecendo, você tirou de onde isso? Eu já sempre fui aquela aluna chata, que eu queria saber de onde vinham os termos. E eu acho ruim quando fica mais fácil. Porque você diz, não, já a equação usa isso aqui, pronto. Mas nós somos engenheiros. Vocês são... Que semestre vocês estão? Sétimo, é? Ou é sexto? Sétimo. Então, vocês já são Sétimo. 70% engenheiros, né? 70% engenheiros. Então, assim, isso é o diferencial do engenheiro. É pensar, é analisar de onde vem cada coisa. Diferente do segundo grau, que a gente vê a fórmula direta e decora para fazer o vestibular e pronto. Entendeu? A gente não é engenharia, é segundo grau. Então, a gente aprende Maria Valéria, 2 em cima, 2 embaixo, que é a fórmula da velocidade cinética. Puta vadia não rejeita tarado, que é aquela PV igual a NRT, me desculpe as palavras, mas no segundo grau é assim, né? A gente decora uma música. Conhecia não, essas aí não. Pra mim era só sorvete e Essas daí, sorvetão. Essas aí eu não pra mim conhecia não. também tá meio. Qual? Tá meio. PV É igual nova a essa daí, NRT. viu? É só boate, sorvete e sorvetão. E Ah, Torricelli, eu sabia de É, Torricelli tô também. entendendo. Agora esses nomes aí, das outras aí eu nunca vi não. pois esses são paraibanos. Então, Esse lá daí. claro, se eu sou daqui, PV igual a NRT. Aí é puta vadia não rejeita tarado. E a outra é Maria Valéria, 2 em cima e 2 embaixo, que é MV ao quadrado sobre 2. Eu sou inocente, Muito só bom, conheço muito bom. as A outras. aula gravada, viu? Olha só, vamos dizer, essa professora tá com os palavrões. Mas assim, é só para exemplificar que no segundo grau a gente memoriza mesmo essas equações, porque o nosso objetivo é passar no vestibular. Só esse o objetivo. É passar para a faculdade. Agora, quando a gente chega na faculdade, o nosso objetivo é ser um bom Nem profissional. isso eu consegui, você vai na particular. Mas a particular depende do aluno, entendeu? Eu não acho que a faculdade federal é melhor do que a particular, não. Eu estudei em federal, mas eu não acho. Eu acho que é o aluno que faz a graduação dele. Não, o problema da nossa faculdade é a questão de prática, que a gente não tem, entendeu? Não é por conta da pandemia, não. Há muito tempo a gente nunca teve prática. Aí prejudica muito. Para ser engenheiro mecânico, você não conhecia as ferramentas de perto. Mas eu acho que vocês... a prática vem mais agora, né? 7º, 8º, 9º e 10º período. Entendeu? É mais profissional mesmo da Tomara, né? A engenharia. gente espera desde o primeiro, mas tomara, né? Mas é isso mesmo. Eu sei que a ansiedade é enorme, mas no início, até o 5º semestre, vocês só verem mesmo os cálculos e as físicas, porque é a base. É como se fosse uma casa, você tem que construir o alicerce. Então, vocês estão construindo um alicerce de física e matemática, porque não existe engenharia sem física e matemática. Aí, depois do 5º semestre, no 6º, é que você começa a ver algumas aplicações dessa matemática e dessa física em forma de engenharia, que aí são os fenômenos de transporte e as mecânicas, mecânica dos fluidos, mecânica dos sólidos, mas ainda não é engenharia em si, é você conseguir saber que um dia você vai aplicar isso na engenharia. Então, a partir do 7º, 8º, 9º e 10º, na verdade, 8º, 9º e 10º, que são os 3 últimos anos da engenharia, aí sim você vai ter que ir para laboratório, fazer visita técnica, porque aí é a prática, aí é projeto, é engenharia em si, a engenharia maciça mesmo são os 3 últimos anos. Aí vocês vão ver engenharia mesmo e vão conseguir ficar apaixonados como eu sou apaixonada por engenharia, entendeu? Mas infelizmente eu sei que a ansiedade é enorme, mas precisa ter as etapas seguidas para vocês não ficarem com nenhuma lacuna, entendeu? Ficar com a coisa A bem senhora tem alicerçada. formação em qual engenharia? A minha formação é em engenharia química, mas eu fiz uma pós em meio ambiente, uma em segurança do trabalho e um em equipamentos.
Então, eu conheço um pouquinho de mecânica, por conta da pós de equipamentos, uma parte de meio ambiente, e aí eu conheço um pouco de civil, por conta da parte de meio ambiente, e conheço um pouco também de segurança de processo, por conta da pós de segurança. Fiz uma pós também em engenharia da qualidade. Então, essa parte gerencial, de controle de qualidade, essas disciplinas de engenharia da qualidade, que é mais gerencial, parece mais administração, né? Engenharia da qualidade, não. Engenharia de produção. Engenharia de produção. Então, essas disciplinas de gestão de produção, essas coisas eu também entendo um pouquinho. Na verdade, a minha formação é engenharia química. Mas eu amo todas as engenharias, entendeu? Eu gosto muito, acho que toda engenharia tem o seu momento e a sua importância. Eu acho que foi porque eu trabalhei, o projeto de referência que eu trabalhei, que eu gosto de falar, é a Renest, a refinaria do Nordeste, que está lá em Suapé. Ela foi construída por a empresa multinacional que eu trabalhava no Rio de Janeiro, a Siemens, do grupo Siemens, que fez a parte de engenharia toda dela. Então, eu trabalhava com interface. Eu era engenheira de processos, mas eu tinha que conversar com a engenharia mecânica, com a engenharia elétrica, com a engenharia ambiental, com a engenharia de segurança, com a parte de instrumentação, a parte de controle. Então, assim, a engenharia ela não anda sozinha, ela é interdisciplinar. Então, quando você faz um projeto assim, de uma refinaria grande, que você precisa conversar com todo mundo, porque se eu dimensiono minha bomba, mas se o cara não botou uma base boa para a bomba, ela vai ficar oscilando lá, fazendo barulho, né? Então, eu preciso conversar com a civil, preciso conversar com a instrumentação, com a mecânica, para ver o material da bomba. Então, você termina gostando de todas as engenharias, porque você precisa conversar, e aí termina aprendendo um pouquinho de cada. Mas a minha formação mesmo é engenharia química. Certo? Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa continha, a gente tem essa equação de Bernoulli dessas três maneiras, certo? E aí a gente tem aqui uma linha de energia que é chamada de linha piezométrica. E o que seria essa linha piezométrica? A gente tem essa figura aí, onde a gente tem um escoamento, certo? E aí a gente tem dois pontos, um ponto 1 e um ponto 2. Então, eu tenho, no meu ponto 1, que é o Z1, aí no eixo X, eu tenho uma altura chamada de Z1. No meu ponto 2, que é o Z2, eu tenho uma altura chamada de Z2. Gente, não confunda esse 1 e 2 vermelho que está aí, não, tá? Esse 1 e 2 vermelho, eu coloquei em referência à equação. Então, o 1 da direita, eu estou mostrando para vocês que a equação dessa linha piezométrica, esse 1 é o 1. E a equação da linha ULE, que é da linha de energia, é aquele lá de cima. Então, linha de energia e linha piezométrica. Certo? Não confunda com o 1 e o 2 do tubo, que está aí do escoamento. Então, vamos lá. A gente tem aqui... a gente tem 1 Z1 e 2 Z2. Então, eu tenho duas alturas diferentes nessa tubulação. O meu escoamento está passando por a tubulação, que é a minha linha de corrente. Vocês verem essas setinhas, significa minha linha de corrente. Ou seja, minha linha de corrente de escoamento. Ele está passando nessa tubulação. E aí eu tenho, no começo, imagina o eixo X aí, nesse nível 0 aí, de Z igual a 0. Quando Z igual a 0, ou seja, quando eu não tenho altura nenhuma, é lá embaixo, né? Aí quando Z igual a 1, essa é a altura pequena, no ponto 1. E quando Z2 igual a 2, é essa altura maior. Ok. Aí eu vou ter, depois eu tenho uma pressão 1 e um ρg. Então, do Z1 até lá em cima, aquela primeira linha, eu tenho pressão no ponto 1, massa específica e gravidade no ponto 1. E do meu fluido até a minha curvinha ali, eu vou ter pressão no ponto 2 e ρg também. E eu vou ter as minhas
velocidades agora, que é a minha outra carga em relação à altura. Tem o V1 ao quadrado sobre 2G, que é dessa linha piezométrica até lá em cima, e tem o V ao quadrado sobre 2G, que é aquela outra alturazinha da linha piezométrica até a linha de energia. Então, eu tenho essas... O que seria a linha de energia? Ela mostra a altura de H, que seria a carga total, e pode ser medida usando um tubo de Pitot para um escoamento. Certo? Então, essa linha de energia, ela vai mostrar a altura total que eu tenho aí, a minha carga total que eu preciso vencer. E a minha linha piezométrica, também chamada de linha hidráulica, ela mostra a altura correspondente à elevação em relação a um plano de referência arbitrário, somando a altura de pressão, e ela pode ser medida a partir de uma tomada de pressão. Em resumo, eu estou mostrando ali essas duas linhas que a gente pode determinar com a equação de Bernoulli, né? Mostrando que a equação de Bernoulli ela pode ser calculada em relação à altura e em relação à pressão, como a gente já tinha feito, em relação à energia, que é a linha de energia, e em relação à linha piezométrica, que é a hidráulica. E isso pode ser feito no laboratório, né? A gente pode fazer o tubo de Pitot no laboratório, pode fazer essas demonstrações todas no laboratório. Mas, como está desse jeito, não tem como fazer. Agora, os exercícios. Vocês estão com o livro aí? Sim. Abra o livro aí na seção que eu vou abrir aqui para a gente fazer o exercício diretamente do livro. Eu vou pegar aqui. Eu vou abrir o livro aqui e compartilhar com vocês, tá? Acho que já abriu aqui. A gente vai resolver pelo menos uma questão para fixar o assunto e as demais vocês fazem em casa. Até porque essas questões estão valendo ponto para vocês. Que são as questões que eu estou cobrando como pós-aula. Vamos lá, vamos para o índice. Cadê o aluno que ficou de mandar a foto do índice do livro? Ontem. Eu acho que ele nem está aqui, professora. Tem pouca gente, só tem 6 alunos, estou vendo. Só tem 6 alunos. Hã? Só tem 6. Ontem tinha 30. Eita, 5 alunos, né, na verdade. 5, porque 6 sou eu, né? Exatamente. Ô, Alex, me manda o livro de mecânica do fluido que tá no meu computador e eu tô sem computador. De novo, bicho. Tá bom, Tá no peraí. computador. Pronto, com isso a gente está terminando aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Já compartilhei? Não, vou compartilhar com vocês o livro aqui. Então, compartilhando o livro com vocês. Deixa eu ver se é isso. A gente está aqui
vou abrir o livro umas 3 vezes, porque o meu computador é tão lento que eu fico abrindo várias vezes. Então, a gente está finalizando hoje a sessão 3.3, que é a equação de Euler e a equação de Bernoulli, certo? Então, na próxima aula, a gente vai ter escoamento interno, viscoso e incompressível. Então, já vai incluir o termo viscosidade dentro do escoamento. Depois, a gente vai ter medidores de vazão, de restrição para escoamento interno e escoamento externo, viscoso e incompressível, certo? Aí, a gente vai estar... Essa mecânica dos fluidos é bem fácil, viu? Porque não estou vendo fluido compressivo, só incompressível. Então, eu vou aqui colocar a página 134, acho que 150. 148. Acho que 148 cai no exercício. Pronto. Então, a gente viu essa parte aqui. Não, aqui já é o exercício. A gente parou aqui. Aí tem esse exercício. E esse exercício aqui. Pronto, 2 exercícios. Vamos ver se dá tempo de fazer. Estão vendo aí? Sim. Esse aqui. Sem medo de errar esse. Abriram aí de vocês? Aqui. Uma empresa de consultoria em engenharia contratou você, aluno, para atuar na equipe especializada em projetos de mecânica dos fluidos, para resolver os mais diversos problemas enfrentados pelos seus clientes. Em seu último trabalho, você deverá utilizar a criatividade para determinar uma expressão para a vazão volumétrica de ar aquecido. A gente retoma aquela mesma questão, tá vendo? Em uma tubulação que sai da fornalha e alimenta um secador de grãos. Então, a gente queria saber como era que ia determinar isso, né? Para isso, você deverá utilizar um medidor de Venturi. Essa informação é essencial para que seu cliente dimensione a vazão de ar adequada à secagem correta dos grãos. Então, o ar escoa através de um medidor de Venturi, que é esse desenho aqui, com diâmetros D1, um diâmetro aqui bem maior na entrada, tá vendo? Conhecidos as pressões P1 e P2, então é como se tivesse um manômetro aqui nesse medidor de Venturi, e P2, um outro manômetro, e o diâmetro D2 aqui, que é bem menor esse diâmetro D2. Então, a gente tem uma entrada de ar aqui num diâmetro maior, a gente tem um diâmetro menor e tem a saída de ar aqui no final. O escoamento em questão é estacionário e incompressível, ou seja, a gente não tem variação com o tempo e ele é incompressível, tem a massa específica constante, né? O escoamento em questão é estacionário e incompressível. Os efeitos de compressibilidade para os gases podem ser desprezados para velocidades abaixo de 100 metros por segundo. Aí vem a pergunta. Professora, como é que é um fluido incompressível se você diz que é gás que está passando aí? Eu vou ter, deve utilizar, cadê aqui? Se é o ar aquecido que vai passar nessa tubulação, que vai sair da fornalha vai sair esse ar da fornalha aquecido para entrar lá no meu secador. Então, se isso aí é um ar, não é um gás, então por que ele não é compressível, esse fluido? Por que eu estou dizendo que ele é incompressível? Se eu aprendi que incompressível é líquido. Porque a gente viu lá no início, na primeira aula,
que dependendo, não é que todo fluido incompressível é líquido, é que a gente vai ter que desconsiderar algumas coisas para transformar o fluido como incompressível e facilitar nossos cálculos. Então, a gente considera, o escoamento em questão é estacionário e incompressível. Por que a gente considera incompressível? Porque os efeitos de compressibilidade para os gases podem ser desprezados. A gente vai desprezar para velocidades abaixo de 100 metros por segundo. Ou seja, quando a velocidade é baixa, abaixo de 100 metros por segundo, eu desprezo, simplesmente desprezo esses efeitos de velocidade e considero que o meu fluido, mesmo sendo um gás, eu posso trabalhar com ele sendo incompressível. Os efeitos do atrito são insignificantes também, e não há troca de calor e trabalho. Então, se eu tenho todas essas considerações atendidas, eu posso utilizar a equação de Bernoulli. Então, eu só utilizo a equação de Bernoulli quando escoamento estacionário, fluido incompressível, sem atrito e sem troca de calor e sem trabalho. Então, eu posso usar a equação de Bernoulli. No ponto 1 e no ponto 2. O efeito da coluna de ar sobre a mudança de pressão é insignificante devido à sua baixa densidade. Portanto, a pressão pode ser considerada uniforme em cada seção transversal do medidor de Venturi. Tomando o ponto 1 na seção de entrada e o ponto 2 na garganta, ambos ao longo de uma linha central do medidor de Venturi, note que os pontos 1 e 2 se encontram na linha central, portanto, Z1 é igual a Z2. Então, eu tenho aqui o ponto central, então, eu considero Z1 igual a Z2, porque eu estou considerando as mesmas alturas aqui. Estou desprezando, considerando só a linha central. Então, em relação à linha central, eu considero que eles têm a mesma altura, Z1 igual a Z2. Com isso, a aplicação da equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2 se torna P1 sobre ρg mais V1 ao quadrado 2G mais Z1, que é igual a P2, ρg mais V2 ao quadrado mais Z2. Como eu falei que Z1 é igual a Z2, já que eu estou falando que as linhas são bem próximas, uma da outra, considerando no meio aqui, aí eu vou e considero Z1 igual a Z2, porque eu considero uma mesma altura. Aí eu tenho uma equação resumida. P1, passando os termos de P para um lado e de V para o outro, eu fico com P1 menos P2, eu cortei o Z, né? Igual a ρ V2 menos V1 dividido por 2. Então, fazendo aqui meus para os extremos, eu tenho essa equação resumida. O escoamento é assumido como incompressível e, portanto, a densidade é constante. Ou seja, densidade, ele falou densidade, mas a gente sabe que é massa específica. Então, a relação de conservação de massa em regime permanente pode ser expressa como? Eu sei que a vazão é Q é igual a VA. Vazão é velocidade vezes a área. Então, eu sei que se a massa específica é a mesma, a vazão que entra é igual à vazão que sai. Porque eu tenho o princípio da conservação da massa, a equação da continuidade, do princípio da conservação de massa. O princípio da conservação de massa diz que a vazão que entra é igual à vazão que sai. Então, Q1 é igual a Q2, que é igual a constante, que é igual a Q. Mas quem é Q? Quem é vazão? Vazão é a área vezes a velocidade. Então, a vazão em 1 vai ser A1V1 e a vazão em 2 vai ser A2V2. Isso é a equação da continuidade do princípio da conservação da massa lá. Então, V1 vai ser vazão por área 1 e V2 vai ser vazão por área 2. Então, com isso eu consigo, se eu tenho a vazão e a área, eu consigo determinar a velocidade no ponto 1. E aí, eu tendo a velocidade, eu tendo a vazão é a mesma, né? Eu posso determinar V2. Substituindo V1 e V2 na equação de Bernoulli. Então, eu tenho V1 e V2 aqui, eu substituo. Q é V1? Q sobre A1. Quem é V2? Q sobre A2.
Aí eu substituo nessa equação de Bernoulli, certo? E aí eu vou fazer a multiplicação, elevar ao quadrado, resolver a matemática desses termos. Depois que eu resolver essa matemática, que é Q ao quadrado e A2 ao quadrado, né? Menos Q ao quadrado, A2 ao quadrado, eu vou e multiplico tudo isso por ρ, tá aqui fora. Depois eu coloco em evidência o termo que foi igual e deixo dessa forma que está feita aqui a equação. Aí eu quero encontrar, finalmente resolvendo para encontrar a vazão, obtemos uma expressão para a vazão volumétrica de A. Então eu vou colocar tudo como o objetivo da questão é encontrar uma expressão, ou seja, modelar a equação de forma que eu encontro uma expressão para calcular a vazão, eu vou deixar tudo em termos de vazão. Então, eu jogo a vazão para esse lado esquerdo, jogo os termos de pressão para o lado direito e rearranjo. Como a vazão está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada dele. Aí fica dessa forma. O A que tiver ao quadrado eu cortei, esse A2 aqui que estava fora, que não estava dividindo, e saiu para fora da raiz, porque ele estava ao quadrado. E o outro A ficou dentro da raiz. Então, eu tenho essa equação onde eu tendo a pressão no ponto 1 e no ponto 2 e tendo as áreas no ponto 1 e no ponto 2, eu posso calcular a vazão, certo? Então, se ele der o diâmetro, eu também posso encontrar a área, porque eu sei que diâmetro é πd ao quadrado sobre 4, né? Então, se ele der o diâmetro e a pressão e a massa específica do fluido, que se for, que como é o A, eu já tenho a massa específica do A também na tabela. Então, na verdade, para eu encontrar a vazão ali, eu só preciso que ele me forneça as pressões e o diâmetro. Ele me fornecendo as pressões no ponto 1 e 2 e o diâmetro, eu consigo resolver e encontrar essa vazão. Nessa questão, ele só queria isso mesmo. Só queria que encontrasse a vazão, a equação da vazão. Agora, na outra questão, ele vai querer que você faça uma conta, encontre os cálculos. Aqui. Uma empresa fabricante de pequenas aeronaves contratou você para atuar na equipe de projeto e dimensionamento do perfil das asas que serão utilizadas na sua mais nova aeronave, que será lançada futuramente no mercado. Seu trabalho, como parte da equipe, é determinar a pressão líquida que o perfil da asa gera para cima, que dará origem à sustentação da aeronave durante o voo. Para isso, o modelo dessa asa, em escala real, foi testado em um túnel de vento com velocidade de 5 metros por segundo. Medidas realizadas nas superfícies superior e inferior da asa indicaram velocidade de 70 metros por segundo na superior e 35 metros por segundo na inferior, respectivamente. Com esses dados em mãos e sabendo que a aeronave foi projetada para voar a uma altitude de 1.000 metros, que é o Z, você deve solucionar mais esse desafio. Então, você vai calcular o número de Mach. Para que calcular o número de Mach? Porque o que é o número de Mach? O número de Mach é aquele que vai garantir se você tem uma velocidade de escoamento acima da velocidade do som. Então, para uma altitude de 1.000 metros, a temperatura da atmosfera padrão é 281 Kelvin. E a velocidade do som é 336 metros por segundo. Isso tem tabelado, tá? Podemos calcular os efeitos da compressibilidade avaliando o número de Mach. Então, o número de Mach é igual a essa velocidade dividido por C. Em que V é a velocidade do escoamento e C é a velocidade local do som. Se Mach der menor do que 0,3, a variação da massa específica é inferior a 5%. Assim, os escoamentos de gases com Mach menor que 0,3 podem ser tratados como incompressíveis. Então, para você poder identificar na equação de Bernoulli, a gente só pode usar a equação de Bernoulli se o fluido for incompressível. Então, se você tem um gás e você quer saber se esse gás ou o ar, você está trabalhando com ar ou com gás, e você quer saber se ele é incompressível, se você pode estar usando a equação de Bernoulli, você utiliza essa equação de Mach e calcula o número de Mach. Então, você pega a velocidade,
que é a velocidade em questão, e divide pela velocidade do som, que é esse 336. Aí, a velocidade do som, 336 metros por segundo. Se o seu Mach for menor do que 0,3, então você tem um escoamento incompressível e você pode trabalhar com as equações de Bernoulli. Aí, chamando a superfície superior da asa, ponto 1, sua superfície inferior do ponto 2, e considerando o escoamento do ar em um ponto fora da asa, temos que... Então, a gente dividiu, ó. Vamos fazer o número de Mach para o ar. Não, professora. Oi. Então, no caso, a definição do Mach define se o fluido é incompressível ou compressível, né? No caso Incompressível de ou ser compressível. gás. No caso de ser gás, porque o líquido a gente já sabe que é incompressível, certo? O líquido. Agora, quando você está trabalhando com ar ou com gás, a gente em mente tem que ele é compressível, porque a gente consegue comprimir, né? Aplicando uma pressão. Mas depende, porque se o número de Mach dele for menor que 0,3, a gente pode desprezar e dizer que ele é incompressível, que a velocidade é tão baixa que ele pode ser incompressível. E aí a gente pode utilizar a equação de Bernoulli e facilitar as contas. Entendeu? Entendi. Então é só para o gás ou para o ar que a gente faz essa continha. Até então a gente vinha trabalhando com líquido, então por isso a gente não estava fazendo essa conta. Mas agora a gente vai começar a trabalhar com gás. E aí a gente vai pegar esse gás e vai analisar se ele pode ser trabalhado de forma incompressível. Entendeu? Aí eu tenho que incluir mais essa equação, que é o número de Mach. Aí o número de Mach, vocês têm que memorizar que a velocidade do som é 336 metros por segundo. Então, você vai sempre, para determinar o número de Mach, pegar a velocidade que foi dada daquele gás e dividir por esse 336. Então, a gente vai fazer o número de Mach para o ar. A gente tem 50 metros por segundo, que ele disse que era a velocidade, ó. Lá em cima, ele disse que, ó, para isso, o modelo dessa asa em escala real foi testado em um túnel de vento com velocidade de 50 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui foi a velocidade do túnel, né? Onde está sendo testado. Aí a gente fez, ó, M do ar, que é a velocidade do ar mesmo lá, no túnel. 50 dividido por 336, deu 0,14. É menor que 0,3? É, né? Aí a gente agora vai pegar as outras velocidades, ó. Ele deu a velocidade na superfície inferior e superior da asa. Na superior, 70 e na inferior, 35. Aí ele denominou como superior sendo 1 e inferior sendo 2, ponto 1 e ponto 2. Dividiu 70 por 336, deu 0,2, 18, e dividiu 35, deu 0,104. Todos esses valores são menor que 0,3, não é isso? Todos são menor do que 0,3. Então, se todos são menor do que 0,3, eu posso considerar esse fluido incompressível e usar a equação de Bernoulli. Concorda? Sim. Aí, ó. Portanto, o escoamento pode ser considerado incompressível, já que Mach deu menor do que 3 para todas as velocidades, certo? Para um regime permanente, a equação de Bernoulli pode ser aplicada ao longo de uma linha de corrente, que é justamente você igualar os dois termos, no ponto 1 e no ponto 2. Aqui ele igualou os três. Ele fez o P do A mais a velocidade do A mais GZ do A vai ser igual. O que vai passar no ponto 1, que é lá na parte superior da asa, e o que vai passar no ponto 2, que é na parte inferior da asa. Aí ele desprezou as alturas, o Z, considerou que eram próximas, que estava passando no meio, então retirou o Z da equação, ficou a equação mais resumida, sem precisar das alturas. Então, os valores da pressão e da massa específica do ar, para uma altitude de 1.000 metros, pode ser encontrado na tabela A.3 do livro Fox, consequentemente. É porque a gente tem para o ar, né? A gente tem esses valores mesmo, tabelados. Então, vocês vão lá na tabela e conseguem ter a massa específica do ar. E a pressão também.
Então, ele fez o seguinte, pegou o valor lá na tabela já, a pressão do ar 8,96 e a massa específica do ar 1,12, certo? Tabelado. Aí você pode pegar o Fox 2014 e olhar a tabela 3. Vai ter para o ar a pressão e a massa específica. Beleza. Resolvendo a equação de Bernoulli para a superfície superior do ponto 1, obtemos. Então, ele resolveu só para o ponto 1. Então, ele considerou aqui a parte da equação do A e só essa primeira parte do ponto 1. Igualou a parte do A com a parte do ponto 1. Porque a equação de Bernoulli é o seguinte, você vai pegar os termos que você conhece. Como eu tenho conhecimento do A, eu vou usar essa primeira parte com 1, depois eu calculo a outra. Aí, a gente tinha a pressão do ar, a massa específica do ar. A gente pegou essa primeira equação com os termos de A e a segunda equaçãozinha com os termos 1. Colocou em evidência as velocidades, o 1.2 ρ, porque a massa específica é constante. Então, coloquei em evidência. Então, rearranjando essa equação aqui, das pressões de Bernoulli, a primeira parte, a gente coloca tudo em função de P1, que eu quero achar a pressão no ponto 1. Vai ser igual a pressão do ar, mais 1/2 da massa específica, que é constante, velocidade do ar, menos V1. Eu tenho a pressão do ar, que foi tabelada, 8,96 vezes 10 a quarta. Eu tenho a massa específica do ar, que foi tabelada, 1,12. E eu tenho a velocidade do ar, que foi dado, a velocidade do ar. E eu tenho a velocidade V1, também, que foi dado. Então, com tudo isso aqui, substituindo na equação, eu encontro minha pressão em 1. Uma vez que eu tenho a pressão em 1, eu agora posso encontrar a pressão em 2. Aí eu faço a mesma coisa, agora eu pego a equação do A, essa primeira aqui, e pego a segunda equação de 2. P2, ρ, V2, 2. E aí eu encontro P2. Do mesmo jeito que eu fiz para P1, como eu tenho todas as informações e tenho o meu V2 que ele deu, que foi 30, né? Parece que é 30. Aí eu vou e consigo encontrar P2. Agora eu tenho P1 e P2. Então, finalmente, para esse teste em túnel de vento, a asa sofre uma diferença líquida de pressão para cima, de aproximadamente... Aí subtrair o ΔP vai ser quem? Essa pressão em 2 menos a pressão em 1. Então, deu 2,06 kPa. Então, isso é a diferença de pressão da asa. Então, era o que ele queria na questão. Ele queria que você encontrasse a diferença de pressão que tinha do ponto 1 e do ponto 2 da asa do avião. Entendeu? Então, não teve nenhuma dificuldade nessa questão. Foi só vocês encontrar o número de Mach para garantir que o escoamento é incompressível e usar a equação de Bernoulli nos 3 pontos. A equação de Bernoulli no ponto do A, no ponto 1 da asa e no ponto 2 da asa do avião. E aí igualou os 3 pontos, calculou o A com relação a 1 e depois o A com relação a 2. Ok, gente? Aí eu tenho 3 questões para vocês fazerem em casa. E para entregar. Tudo usando a equação de Bernoulli. Alguma pergunta? Não, professor. Não. Tranquilo? Sim. Tranquilo, professora. Olha, as outras são até mais fáceis. Essas duas são as mais difíceis. Sempre o exercício resolvido é mais difícil do que o proposto. Qualquer dúvida, o WhatsApp, certo? Ou e-mail. A gente mudou a data, vocês só precisam entregar as questões que até aí, até essas 3 aqui, no dia... de hoje é 8, não é isso? Não, na sexta. Dia 22, né? 22, isso. Então, vocês têm uma semana aí Okay. para resolver essas questões propostas, tá bom? Tchauzinho, boa noite, bom restinho do final de semana. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau.